O tema desta mensagem é identidade. Repita comigo, identidade. Amém. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Feche seus olhos, fale com Deus aí no seu lugar, peça para Ele falar ao seu coração nessa noite. Você veio até aqui, você que está assistindo de casa, vocês reservaram um tempo para esta noite, para esta palavra, para esta ministração, para este culto. Então, peça para Deus falar com você, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração nesta noite. Vai falando com Ele. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Fala, meu Deus, a cada coração dessas vidas que aqui estão, daqueles, meu Deus, que de casa nos acompanham. Meu Deus, que o Senhor esteja falando através da minha boca, Pai, o Teu Espírito Santo, falando, meu Deus, com a Tua igreja. Fala também comigo, com a minha família, com todos da minha parentela, Pai, e com cada um destes, meu Deus, que Te assistem, que ouvem a Tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoa e que a mudança que tanto precisamos seja provocada pelo Teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Quais são os pensamentos? Deus, Ele pensa algo a nosso respeito. Deus, Ele quer que algo aconteça na nossa vida. Ele quer que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é o maior Pai. Ele é o Pai mais zeloso. É aquele que cuida. E um bom pai quer que o seu filho alcance boas coisas. Não é assim? Todo pai quer que o seu filho ou os seus filhos tenham uma vida boa. E quando eu falo de vida boa, é uma vida feliz, uma vida alegre. A gente cantou aqui um louvor, festa, alegria. E eu via muitas pessoas pulando, dando glória, sorriso no rosto, e cantando, e dançando, mas eu via outras pessoas assim. Que vida amarga que essa pessoa vive. Graças a Deus que é a minoria, mas a maioria pulando, celebrando. Por quê? Porque nós estamos na casa do Pai. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. E nós precisamos celebrar a Deus. E quais são os planos de Deus para nós? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Olha lá, eu é que sei, Deus falando, que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de coisas boas, porque aquilo que traz paz é bom. Onde há paz, não há enfrentamentos. Onde há paz, as coisas vão bem. Onde a paz reina, há grande alegria. Há alegria. E nós somos um povo feliz. Só que o texto termina, para vos dar um fim. Algumas Bíblias dizem, para vos dar o fim que desejais. Na minha fala assim, para lhes dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Quantos de nós pensamos no futuro? A gente pensa o que vai ser amanhã. O que vai ser do dia de amanhã? O que será da próxima semana? O que será da minha vida? Normalmente a gente pensa assim, o que será da minha vida quando um desastre acontece? Quando algo muito ruim acontece, o que será da minha vida? Daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos? Lá no futuro distante? Talvez a gente não pense tão distante assim, mas Deus, Ele tem pensamentos a nosso respeito, para toda a vida. Mas, muitas vezes nós somos
influenciados pelas circunstâncias que cercam a nossa vida. As circunstâncias. O que acontece na nossa vida? Que circunstâncias? Um acidente, um incidente, um desastre, uma doença. E essas coisas, elas vêm como enfrentamentos na nossa vida, vêm como dificuldades, como batalhas do dia a dia, um desemprego, não é? Vem, os problemas vêm, as circunstâncias. As circunstâncias, elas muitas vezes influenciam pessoas. E o problema é que a influência para o mal, a influência para aquilo que não é bom, acaba sendo muito forte. E às vezes as circunstâncias, elas nos cercam, elas oprimem a nossa vida, que a gente às vezes não consegue olhar adiante do nosso próprio umbigo, não consegue ver um palmo na frente do nariz, porque as circunstâncias estão ali para oprimir. Às vezes pode ser o ambiente em que a gente vive, o ambiente, uma casa problemática, uma família problemática, um trabalho que é de regime de escravidão, companheiros de trabalho ali que de companheiro não tem nada, parece igual um amigo meu, uma vez a gente conversando, ele falou, nós estamos tudo no mesmo barco. Eu falei, pode ser, mas só que eu estou remando e você está com chicote nas costas, está tudo no mesmo barco, mas cada um numa tarefa, não é assim? Eu falei, você é o cara que está com chicote na mão, eu estou aqui fazendo força, remando. Então o ambiente às vezes, ele não é um ambiente sadio. O ambiente às vezes, ele quer intoxicar a gente. Às vezes o ambiente, ele quer também oprimir. E pessoas são influenciadas, é claro, pelo ambiente em que vivem. Tanto para o mal, quanto para o bem. Tanto para fazer coisas boas, quanto para fazer coisas ruins. Mas nós precisamos enxergar a nossa vida como nós queremos que a nossa vida seja. Enxergar na frente. Falar, hoje eu estou numa circunstância que não é favorável. Hoje eu estou num ambiente que não é favorável, não é bom. Esse ambiente, ele quer me prejudicar. Esse ambiente quer me influenciar de uma forma errada. Mas eu preciso enxergar adiante. Lá em Provérbios 23, fala que assim como nós nos vemos, assim nós somos. Como nós nos enxergamos, assim nós somos. Fala para quem está do seu lado, como você se enxerga, assim você é. Da maneira como você se enxerga. E como você tem se enxergado? Como você tem se visto? Quando você olha para o espelho, você vê algo bom? Pergunta para quem está do seu lado. Quando você olha para o espelho, você vê alguma coisa boa? Não vou nem olhar para não... Às vezes a pessoa não gosta do que vê. Às vezes ela olha para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma, e não vê algo bom. Mas, como nós nos vemos, assim nós somos. Como nós nos vemos, assim nós nos enxergamos. Há na Bíblia um relato de 10 príncipes. Fala comigo, 10 príncipes que foram espiar a terra. Pastor, mas não eram 12? Não, mas eu quero falar dos 10. Foram 12, mas eu vou falar de 10. 10 príncipes que representavam 10 tribos das 12. Junto com aqueles 10 estavam mais 2 príncipes, Josué e Caleb. Mas destes todos, 10 príncipes que passaram um tempo espiando a terra prometida, olhando a terra prometida, andando pela terra prometida, vendo como era aquele lugar, observando o que acontecia, o que deixava de acontecer naquele lugar. Então eles voltam, Josué e Caleb trazem boas notícias.
Mas aqueles 10, eles começam a inflamar o povo contra Josué e Calebe. Eles começam a falar mal. Olha só o que diz a palavra lá em Números, capítulo 13, versículo 32. Olha só. A gente sabe que Canaã era uma terra que manava leite e mel. É como o Rio das Pedras, a terra doçura. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora seus moradores. Olha só. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Deus mandou que 12 homens fossem espiar a terra para ver como ela era boa, para ver a estratégia que Deus ia dar para eles conquistarem aquela terra que era magnífica, uma terra de promessas, uma terra de doçuras. No texto anterior fala que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu nunca vi um treco desse tamanho. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho de uva. Imagina se não era uma terra maravilhosa. Deus havia falado que a terra seria deles. Mas eles voltam e trazem más notícias. Eles falam no final da fala deles: aquele povo é um povo gigante, é um povo mau, terra que devora os seus moradores. O que eles viram lá que causou tanto espanto neles? E eles falam: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e aos olhos deles também. Por quê? Eles estavam se enxergando dessa forma. Eles estavam se vendo incapazes de entrar naquela terra, por causa das circunstâncias, por causa do ambiente, por causa de tudo aquilo que estava cercando ali. Mas, ao invés de confiar em Deus, que estava falando a respeito deles, que eles herdariam aquela terra, não, eles foram e murmuraram. Eles começaram a ver os problemas. Quem tem problema, levanta a mão. Olha, tem mais pecador igual eu. Todo mundo passa por problemas, todo mundo erra, todo mundo tem alguma coisa para resolver na vida. Mas e aí? Você vai ficar olhando para o problema aqui, ó? Eles tinham um problema para resolver: entrar na terra prometida. Deus não prometeu? Ele vai dar. Olha o problema que eles tinham: ir espiar a terra e ver como aquela terra era boa. Era isso que eles precisavam fazer, mas eles voltam dizendo que eles se sentiram tão coitadinhos, se sentiram tão pequenininhos. Mas é claro, quem vai dar é Deus, não é a força do braço. Quem estava prometendo tinha tudo e tem tudo nas mãos para cumprir a promessa. E eles se amedrontaram. Fala para quem está do seu lado: eles se amedrontaram. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas não é para tirar a sua vida, não é para roubar a sua casa, não é para destruir as suas coisas. Entenda isso. Essas funções que ele tem são para matar a sua identidade. Essas funções são para roubar a sua identidade, são para destruir a sua identidade. Qual é a sua identidade? Como que você se vê? Como que você se enxerga? Ele vem para oprimir, para você esquecer aquilo que Deus tem reservado para você.
O que ele quer fazer é atrapalhar a sua vida. Ele não precisa mandar você para o túmulo, não precisa. Ele só precisa mandar você para o inferno, só isso. E só isso já é tudo. Ele precisa ferir a tua identidade. Ele precisa que você se veja inferior a quem você realmente é. Ele precisa que você internalize isso, que você se veja muito pequeno, que você se enxergue como gafanhoto, que você se enxergue como incapaz. É isso que ele quer. E ele oprime. As circunstâncias vêm, o ambiente te cerca, pessoas falam ao seu respeito. O que as pessoas falam a seu respeito? Talvez você já tenha falado: eu sou um erro, eu sou um erro da natureza, eu sou um acidente, eu vim por acidente nesse mundo, meus pais não me planejaram, ó céus, ó vida, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada, eu sou imprestável, eu sou um rejeitado. Quantas pessoas já falaram esse tipo de coisa? Um dia uma jovem falou assim: eu não pedi para nascer. Mas quem aqui pediu? Levanta a mão quem pediu para nascer. Essas falas são implantadas na mente das pessoas pelo diabo, para oprimir, para você se sentir menor do que você é, para você diminuir o seu interior. Ah, pastor, mas eu vim de uma família problemática. E daí? Pastor, o senhor não sabe como é lá em casa? E daí? O senhor não conhece a minha história? E daí? Se você quiser contar uma história triste, senta eu e você lá na calçada. Chora você de um lado, eu conto uma história triste para você da minha vida, e chora eu do outro. Vamos lamentar. Vamos lamentar, vamos chorar. Vamos falar assim: oh, coitadinhos de nós. Deus não te olha como coitado. O Senhor não te olha como coitado. Lá no ventre da sua mãe, a palavra diz que lá no ventre da sua mãe, Ele te formou. Pastor, eu não fui planejado. Lá no ventre da sua mãe, Ele te formou. Pastor, eu sou resultado de um estupro. Lá no ventre da sua mãe, Ele te formou. Não importa, o Senhor te formou. Ele conhece você lá do ventre. Não é de agora. Ele te conhece lá do ventre da sua mãe. Você não veio por acidente, você não é erro. Você foi formado à imagem e semelhança do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Isso tem um valor imenso. Aleluia. O Senhor moldou você. Ele te fez com cuidado. Ele te fez com carinho, com detalhes. Você precisa entender o que a palavra de Deus, o que a Bíblia fala a seu respeito. Em nenhum lugar a Bíblia vai falar que você é um coitado. Em nenhum lugar a Bíblia vai falar que você é um erro, que você é um inútil. Pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que do ventre da sua mãe, lá do ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. A palavra de Deus vai dizer que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus vai te dizer que você é valioso, valiosa aos olhos de Deus. Tem uma história de um pai bêbado e seus 2 filhos. Aquele pai, ele bebia muito, bebia demais. Chegava em casa, batia na mãe. Chegava em casa, batia nos filhos. Bagunçava tudo. Quem aqui já viu uma história parecida? Um pai bêbado chegando em casa, que só fazia estragar as coisas, que só fazia perturbar a mente da esposa, dos filhos. E os 2 filhos cresceram.
vendo aquilo pela vida toda. E um dos filhos falou assim: o meu pai bebeu a vida toda, o meu pai fez maldade a vida toda, o meu pai batia na minha mãe, o meu pai batia em mim, no meu irmão, e por isso eu não consigo ser diferente. Por isso eu sou desse jeito, eu bebo, eu bato na mulher, eu bato nos filhos, eu quebro tudo, eu faço bagunça. Olha só. E o outro irmão, ele falava assim: eu cresci a vida toda vendo meu pai bebendo, o meu pai batendo na minha mãe, o meu pai batendo em mim e no meu irmão, e é por isso que eu não sou desse jeito. Porque eu não posso seguir o exemplo do meu pai. Entenda, as circunstâncias não moldam você. O ambiente não diz quem você é. As circunstâncias, elas não dizem a seu respeito. O ambiente em que você vive não define o seu futuro. Quem define o seu futuro é você. As decisões estão na sua mão. É você quem decide onde você quer ir. É você que decide quem você quer ser. É você quem toma as decisões. O Senhor, Ele colocou na sua mão o poder de decidir. O Senhor colocou na sua mão o poder da decisão. A decisão é sua. É você que resolve o que você vai ser. É você que resolve se você vai permitir que as circunstâncias te cerquem e empurrem a sua vida para o abismo. É você quem vai dizer se o ambiente em que você está vai acabar com a sua vida, ou vai fazer você ter esperança, ou vai fazer você lutar, batalhar, guerrear. É você. Agora é você quem tem que dizer se as circunstâncias, se o ambiente vão fazer mal para você ou vão fazer bem para você. Como essa historinha desses dois filhos que viram a mesma coisa, vivenciaram as mesmas coisas, sofreram os mesmos problemas, tiveram que enfrentar as mesmas batalhas, mas cada um tomou uma decisão. Qual é a sua decisão? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não tenha sua vida tragada, mas tenha a vida eterna.